o doutor Arthur Dian, que vai conversar um pouco conosco sobre as questões relacionadas à segurança pública ao vivo nessa sexta-feira. Feriado, mas a discussão não para. Afinal de contas, é a grande preocupação do brasileiro. Tem uma PEC que foi apresentada pelo governo para tramitar no Congresso Nacional, mudar a legislação, e nós vamos entender quais são os desafios que temos para enfrentar esse tema em mais uma entrevista de repercussão aqui no Jornal Gente. Doutor Arthur, bom dia, obrigado por conversar conosco nessa manhã. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Em primeiro lugar, é um orgulho muito grande poder estar participando desse programa, principalmente num dia especial como hoje. Então, parabéns ao Grupo Bandeirantes, a vocês que estão à frente do programa. E fica a nostalgia aqui, né, de ouvir sempre as músicas que tocavam quando íamos para a escola aí com os pais. E por isso estar hoje aqui é uma honra muito grande, um prazer para poder discutir segurança pública, tratar de temas importantes do nosso dia a dia. Doutor Arthur, nós temos acompanhado aqui no programa alguns casos que têm chamado a atenção quando eles são divulgados de um bandido que foi preso pela polícia, chega à delegacia, se levanta a capivara, como se diz no linguajar popular, e aí nós descobrimos que ele já tem uma condenação anterior, que ele já tem uma passagem pela polícia por um outro crime, que ele já responde processo, fugiu do sistema prisional ou foi liberado por algum benefício que foi colocado. Não são raros os casos em que nós acompanhamos essa reincidência. A reincidência jurídica, e especialistas já tiveram aqui para explicar, só acontece depois do trânsito em julgado, ou seja, esgotado todos os recursos para que aquele condenado seja considerado um reincidente. Agora, não dá mais, a sociedade não tolera mais a polícia ficar prendendo o bandido e a justiça soltando, a polícia prendendo e a justiça soltando. Existe alguma forma de acabar com isso? O senhor sente isso também no trabalho diário da Polícia Civil Bandeirante Paulista? De fato, Pedro, isso na verdade é um desestímulo para todo mundo, né? É um desestímulo para o policial que efetua uma investigação apurada, uma investigação complexa, aqueles inquéritos que fazemos importantes, investigações importantes, e o indivíduo também que é preso em flagrante pela própria Polícia Militar e em poucas horas está na rua. Isso para a gente é um desestímulo. A população tem uma percepção de insegurança muito maior, porque não é raro que alguém seja furtado ou roubado e passe naquele local alguns dias depois e veja aquele mesmo indivíduo furtando ou roubando novamente. Então isso requer, sim, uma atualização legislativa. Nós temos que revisitar nossa lei de execuções penais, o próprio Código Penal, que é de 40, a lei de execuções penais, que é de 84. Então a gente tem que, com certeza, nos debruçarmos em cima dessas legislações para que a gente possa reverter esse tipo de situação, para que a gente não tenha mais o retrabalho. Nós estamos trabalhando em cima de algumas situações, como indivíduos que são presos e já tem outras passagens pela polícia e os processos suspensos. Esses indivíduos não são citados, os processos ficam suspensos, ele é preso e sai na audiência de custódia, mesmo com outros processos. Isso que prevê o artigo 366 do Código de Processo Penal. Então, hoje nós já estamos orientando as autoridades policiais a representarem para que ele seja citado na própria audiência de custódia, para que ele permaneça preso e aquela prisão em flagrante, mesmo se ele fosse sair, ela seja revertida em prisão preventiva e ele fique no cárcere. Doutor Arthur, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Para nós também a sua presença aqui é muito especial num dia como hoje. A gente registra aqui quase diariamente, né, inconformismo com essa situação e percebe como decisões políticas da justiça acabam tendo reflexo direto nisso, né? Como, por exemplo, o caso da decisão do Supremo Tribunal Federal, que, segundo os seus críticos, foi para soltar o atual presidente da República, que estava preso por corrupção e lavagem de dinheiro na ocasião, aquela decisão que acabou com a prisão em segunda instância, com a condenação em segunda instância. Isso produziu um reflexo imediato em todo o sistema, né? É por essa razão, e também além da audiência de custódia, além de várias outras dificuldades, né, que se impõem à punição de bandidos, tem essa questão aí. O sujeito só pode cumprir pena se a sentença transitar em julgado.
Com isso, as passagens pela polícia vão se acumulando e o cara vai ficando solto, percebe que o crime compensou, porque ele está solto, e volta a cometer crimes. Daí a reincidência, né? Tudo isso teve como origem, lá atrás, decisões equivocadas de setores da justiça, seja dessas sentenças do Supremo ou a audiência de custódia imposta ao país por resolução, né? Impressionante isso, como um conselho com meia dúzia de pessoas, mais do que isso, mas enfim, um conselho de iluminados da República decidem adotar a audiência de custódia à revelia do Congresso Nacional, e aliás foi obra do atual ministro da Justiça, aí, valha-nos Deus, Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Agora, como, assim, eu insisto um pouco nessa pergunta, dada a perplexidade, né, que nós todos enfrentamos. O que fazer, né? Acho que é uma boa medida essa que o senhor mencionou, a orientação para que o preso seja representado na audiência de custódia, para que ele seja citado, enfim, para deflagrar um processo de alguma condenação. E mais o quê? O legislador, o senhor tem alguma sugestão para que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, de uma maneira geral, possa agir no sentido de ajudar a polícia, a sociedade a se proteger do crime? Porque está feia a coisa, hein, doutor? Exatamente. Nós temos várias frentes aí abertas, né? Essa própria situação do artigo 366, nós já temos projeto de lei na Câmara, temos projetos de lei também para o aumento de penas de alguns crimes, por exemplo, de receptação, que é um crime que ele vem em cadeia, por exemplo, no furto e roubo de celular. Esse celular acaba em algum lugar. Então, o crime de receptação tem uma pena muito branda, também estamos trabalhando nisso, para que a lei de execuções penais, ela seja aplicada de fato, que essa progressão de regime não seja tão branda. O indivíduo cumpre 1/6 da pena, ele está na rua novamente. Se ele é condenado a 4 anos, que ele cumpra 3 anos e 8 meses, 3 anos e 10 meses, que ele tenha ali 2 meses de prêmio, vamos dizer assim, né, no linguajar popular, mas que não saia tão logo 1/6, passe bom comportamento. O que é um bom comportamento para um indivíduo de criminalidade organizada, né? Então nós temos que ver várias frentes para que a gente não tenha mais essa sensação de insegurança. Rever também a audiência de custódia, ela é prevista em alguns organismos internacionais, alguns tratados internacionais, mas nós temos que rever a audiência de custódia. Será que 50% dos presos que são detidos têm que sair na audiência de custódia? É isso que é o correto, é isso que a população quer. Então, diversas frentes estão abertas para que a gente possa colocar em discussão com o Congresso e trazer um benefício para a sociedade. A polícia, de fato, ela está aprendendo. Nós temos os números, bons números recordes nos últimos 2 anos e meio, desde o início da gestão do governador Tarcísio, do nosso secretário Berit. Nós, de fato, estamos nos empenhando, a polícia está se empenhando, mas nós não temos amparo legal. Delegado Arthur Dian conversando conosco ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e Band News TV. Qual que é o crime que mais preocupa a Polícia Civil hoje em São Paulo? O direcionamento aí das suas equipes. É claro que nós temos vários crimes que assolam a população, mas existe hoje algum delito que chama mais atenção, que a estratégia está voltada para tentar chegar a todas essas quadrilhas, desmantelar essas organizações, doutor Arthur? Existe, Pedro. De fato, no início da nossa gestão, nós fizemos uma análise geral, né, do que mais nos preocupava. Obviamente, o crime organizado, a asfixia do crime organizado, os grandes criminosos, a lavagem de dinheiro, mas o que traz, de fato, a sensação de insegurança são os crimes contra o patrimônio. É aquele furto e roubo, simples furto e roubo de celular, de uma senhora que está, eu costumo falar, né, está pagando em 12 vezes aquele aparelho e tem o aparelho furtado. Então, isso é uma tragédia para aquela família. E até as verdadeiras tragédias, como o latrocínio do ciclista Medrado, também no Parque do Povo. Então, os crimes contra o patrimônio hoje são o foco, são o nosso objetivo para direcionar as equipes, tanto da Polícia Civil, e digo aqui também pela Polícia Militar. Aliás, gostaria de parabenizar nossos colegas, o Coronel Cássio, que ontem deixou o comando da Polícia Militar, e parabenizar meu amigo o Coronel Coutinho também, que passa a dirigir a nossa querida Polícia Militar. Então, nós estamos direcionando esforços para que esse crime contra o patrimônio, que teve reduções importantes, nós tivemos 15% de redução
de crimes contra o patrimônio, mas quando eu tenho um crime que se despassa na mídia, essa sensação de insegurança ela cai muito para a população. Aliás, ela aumenta a sensação de insegurança, mesmo com os índices caindo. Então, o nosso foco hoje são os crimes contra o patrimônio, para que a população possa sair tranquilamente na rua, possa trabalhar, possa levar seu aparelho de telefone celular, obviamente tomando cuidado. Vivemos numa grande metrópole, principalmente na capital, mas os crimes contra o patrimônio são os crimes que mais nos chamam a atenção hoje. Estamos direcionando esforços para que a gente possa reduzir. Doutor Arthur, aqui em Brasília, agora esses dias, aconteceu um caso assim chocante. Aliás, acontece isso, depois ainda aconteceu outro muito semelhante, mas teve esse caso que é muito marcante, tem muito a ver com a nossa conversa agora nesse momento. O sujeito sequestrou uma menina de uma criança de 13 anos de idade na porta da casa dela, numa cidade aqui nas proximidades de Brasília, e a manteve em cárcere privado por cerca de 10 horas. Nesse período ele abusou dessa criança das formas mais abjetas possíveis, mais violentas. Espancou a menina. A menina, é claro, conviverá com esse trauma pelo resto das suas vidas. Esse sujeito foi preso. E aí, quando é preso, a polícia descobre que ele tem cinco passagens pela polícia por crimes sexuais, inclusive por estupro. E ele estava cumprindo pena de prisão domiciliar. Entre aspas, né? Porque afinal de contas, no Brasil real, essa coisa de prisão domiciliar é uma piada, né? É uma brincadeira. Como acontecerá com esse traficante que o ministro do Supremo resolveu relaxar, ou interromper a sua extradição para a Espanha, né? A prisão domiciliar, prisão domiciliar, né? E assim, a sociedade fica... Há formas de crimes graves, de assassinato, por exemplo, de latrocínio ou de estupro, né, como era esse caso. Há alguma maneira de, apesar das audiências de custódia, apesar desse princípio de que só se pode cumprir pena em regime fechado, no caso de pena, sentença transitada em julgado, a sociedade tem outros mecanismos de lidar com isso para garantir que essas pessoas sejam retiradas do convívio social? É um crime bárbaro, né? É inadmissível essa barbaridade com qualquer pessoa, obviamente, com uma criança, um indivíduo que deveria estar preso. O que é a prisão domiciliar? Nós tivemos aqui também a morte de um colega, delegado, querido amigo Dr. Mauro, e o indivíduo estava em prisão domiciliar. O que é a prisão domiciliar, né? O indivíduo ficar em casa, alguém controla isso, existe esse controle. Então a população tem sim que pressionar o nosso legislador para que a gente endureça essas penas. Um indivíduo com 5 passagens por crimes sexuais, ele deveria estar, no mínimo, na cadeia por no mínimo 30, 40 anos, né? Mas é um indivíduo que, se for condenado a 8, 10, 12 anos, já estava em prisão domiciliar, cometendo novamente crimes. Então, isso, para a gente, é revoltante, é um absurdo, é o retrabalho, é a vítima sofrendo. Uma vítima dessa jamais vai passar por esse trauma. Então, a gente tem que tirar esse indivíduo da sociedade e que ele permaneça em cárcere, que ele permaneça cumprindo sua pena, que o Estado ofereça condições dignas para ele cumprir a pena, mas que ele permaneça por todo o período do qual ele foi condenado. Foi condenado com sentença transitada em julgado, ele tem que permanecer preso. Tem que ser revista essa progressão de regime, tem que ser revisto o regime domiciliar, o semiaberto, as saidinhas, que nosso secretário foi o relator desse projeto, e nós já conseguimos que isso passasse no Congresso. Então, nós temos que trabalhar junto com a sociedade para que os legisladores possam trazer penas mais duras e que elas sejam cumpridas. Nossas penas são importantes no nosso Código Penal, mas elas têm que ser cumpridas para que isso não ocorra, para que o indivíduo com 5 passagens pela polícia não estupre uma menina, não sequestre uma menina de 13 anos ou não sequestre ninguém, para que o indivíduo com diversas passagens pela polícia, com prisão domiciliar, não mate o indivíduo. Nesse caso, eu estou citando um delegado de polícia, mas pode ser qualquer um da sociedade, ele também faz parte da sociedade. Então, são penas que sejam de fato cumpridas. Nosso país tem que aprender que o bandido tem que cumprir a pena pela qual ele foi condenado. Porque os países, né,
que conseguiram superar esse desafio da segurança pública adotaram leis mais rígidas, né? A gente fala com os correspondentes internacionais aqui do jornal Gente, o Eduardo Barão nos Estados Unidos, o Felipe Killing lá no Reino Unido, a Sônia, que participa conosco aqui do jornal Gente, apresentadora lá direto da França, eles ficam ainda mais chocados, né, com essas notícias do que nós aqui, que por vezes, por tanta repetição, já costumamos achar que isso é absolutamente normal, por mais que não seja, né? E não podemos encarar dessa forma. E até a Maju Arruda Leite, viu, Cláudio Humberto, que está lá passando uma temporada na China, nossa enviada especial, tem trazido muita informação sobre tarifa, essa guerra comercial que é o grande assunto do momento. Mas hoje de manhã, no Pulo do Gato, ela me contava sobre a segurança pública. Falou, Pedro, aqui é diferente de andar, por exemplo, nas ruas de cidades brasileiras. Você tem mais tranquilidade para pegar um celular ali, não precisa ficar olhando para o lado para ver se vai aparecer um bandido. E eu perguntei para ela como que são tratados, né, os presos em flagrante lá na China. Então, são penas mais elevadas, nós já sabíamos disso, mas o preso em flagrante lá, Cláudio, não passa por audiência de custódia. Se ele foi pego em flagrante, ele vai direto para a cadeia, vai responder preso pelo crime, porque, afinal de contas, ele estava praticando um crime. Então, não tem história de réu primário, bom comportamento, prisão domiciliar. Viva a China. Hã? Viva a China. Não, nesse caso aí é uma comparação assim, né? Claro que a China tem problemas e outros problemas, mas nesse caso específico é uma sensação de segurança que a população tem porque eles estão fazendo o óbvio, né? Aquilo que é tirar de circulação os marginais. Mas nós também temos medo, viu, doutor Arthur, hoje, de quem não está com uma arma na mão, mas tem um computador, um celular do outro lado. São os golpes cibernéticos que muito assustam a nossa audiência e praticamente todo dia a gente fala sobre isso na programação, para alertar as pessoas. Surge um novo golpe, a polícia nos avisa, a polícia identifica e a gente passa para a nossa audiência para avisar, ó, se alguém perguntar alguma coisa sobre isso, você já sabe que é golpe, cai fora para você não tomar prejuízo. Como é que está a estrutura da Polícia Civil para combater esse tipo de crime? A Polícia Civil está preparada diante da expertise desses estelionatários? A Polícia Civil veio na vanguarda na criação da Delegacia de Crimes Cibernéticos, que hoje é uma divisão do DEIC, né? Contém 4 delegacias na capital contra crimes cibernéticos. E existe um projeto de que isso se transforme em um departamento. E cada departamento do interior tem uma delegacia que cuida de crimes cibernéticos. Então, nós estamos estruturados, apesar da grande demanda, Pedro, para você ter uma ideia, nosso laboratório de lavagem de dinheiro, que hoje contempla em torno de 17 bilhões de reais sendo analisados, teve uma mudança na curva, né? Há pouco tempo atrás era crime organizado e tráfico de entorpecentes e mudou para o crime de estelionato, para crimes virtuais, que é um crime que é muito mais fácil de cometer, ou melhor, às vezes nem mais fácil, mas tem muito menos risco para o criminoso, porque ele está atrás de uma tela de computador. Então, se ele vai para um confronto, ele obviamente tem a chance de ser preso naquele momento, trocar tiro, precisa de uma estrutura. E, em contrapartida, o criminoso virtual, ele com um computador, com um celular, ele pode aplicar golpes e muitas vezes na tentativa e erro, né? Essas quadrilhas que se estruturam em 10, 15, 20 pessoas num determinado local, aplicando golpes e fazendo a tentativa e erro e pessoas caindo. Se de 10 pessoas, uma cai, isso já é para eles o crédito, né? Já chegaram no objetivo deles. Isso vem crescendo bastante. Mas nós estamos estruturados, nós temos milhares de inquéritos policiais instaurados, já apurando diversos tipos de crimes já conhecidos na internet, para que a gente possa cada vez mais e prendendo quadrilhas. Todas as semanas a Divisão de Crimes Cibernéticos tem operações importantes para prender esses indivíduos. Então, nós estamos muito atentos a esse tipo de crime também. Agora, doutor, tem um fenômeno recente que é de crimes, né, ou de ocorrências policiais, inclusive com mortes, que tem preocupado muito os pais. Novamente, eu cito aqui um exemplo de Brasília. Uma criança de 8 anos, apenas 8 anos, ela morreu ao inalar um desodorante. E era um desafio de uma dessas plataformas de vídeos curtos, não é? Era um desafio que eu não entendo como é que era esse desafio, mas enfim, que levava as crianças a inalar
esse desodorante. E, como disse aqui um médico com quem eu conversei, entrevistei, isso equivale a inalar gás de cozinha, por exemplo, né? De fato, isso pode levar à morte. E a criança morreu, 8 anos de idade. A estrutura que hoje tem a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil de São Paulo tem à disposição, é capaz de identificar, por exemplo, a origem de um vídeo como esse, saber chegar até ao criminoso, que isso é claramente um crime, né? Chegar ao criminoso que fez aquilo, que bolou esse negócio, que publicou pela primeira vez, tem como chegar em gente dessa laia? Muito importante a pergunta e também nós temos a honra de poder falar que nós somos precursores nesse tipo de combate. Nós criamos no ano passado o Núcleo de Observação Digital. E de onde veio essa iniciativa? Foi com uma delegada que trabalha conosco na Delegacia Geral de Polícia, a doutora Elisandréia. Nós sentamos, depois daquele ataque da escola de Sapopemba, sentamos para ver qual seria o intercrimes, aonde começa e aonde termina, o que tem por trás disso, onde eles se organizam. Será que aquele indivíduo que invadiu a escola, matou covardemente um aluno e depois eventualmente se matou, foi morto pela polícia, foi preso, será que o crime acaba ali? Ou ele começou em outro lugar? E nós começamos a fazer todo o caminho do crime. E isso, chegamos a uma conclusão que eles se organizam. Isso faz parte de organizações criminosas de fato. Se organizam em grupos de internet, em plataformas digitais, diversas plataformas digitais, e nessas plataformas eles têm as panelas. O que eles fazem nessas panelas? Se organizam hierarquicamente, cada qual com uma função, para ao final chegar ao ápice. Qual é o ápice? Matar uma pessoa, fazer com que ela se mate, fazer o estupro virtual, fazer com que as pessoas se cortem, fazer maltrato a animais. Então, nós conseguimos fazer com que nossos policiais conseguissem se infiltrar legalmente nesses grupos para que a gente pudesse saber de onde parte. E o ano passado nós deflagramos uma importante operação, onde foram presos 7 pessoas, sendo 5 adolescentes e 2 maiores, um deles pai de um dos adolescentes. Eles também monetizam, são hackers. Então eles monetizam isso, entrando em sistemas judiciais, entrando em sistemas de cartório, para mudar até sentenças, mudar registro de pessoas. Dessa forma eles se monetizam para fazer a chamada trágica, né, brincadeira deles. E com esse núcleo de observação digital, nós estamos hoje acompanhando 124 alvos, nós já evitamos 48 mortes. Então, isso foi muito importante para a gente. Então, nós estamos trabalhando constantemente e ampliando esse núcleo, que tem também um acordo com o Homeland Security dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Homeland Security recebe as informações das big empresas de tecnologia, que têm a obrigação de trazer informações sobre ataques, terrorismo, crianças, estupro. Então, todas essas palavras-chave. Tivemos uma interrupção aí no sinal. Estamos conversando com o delegado-geral de Polícia de São Paulo, Dr. Arthur Dian, que tem trazido aqui para nós alguns números a respeito para colaborar com esse debate sobre a segurança pública. Lembrando que há uma PEC que foi encaminhada pelo governo e será debatida pelos congressistas para tentar colocar algumas mudanças. A PEC do governo não é tão boa quanto a sociedade quer, porque não traz aumento de pena significativo, não traz redução de benefício para criminoso condenado pela justiça. Mas, de qualquer forma, o Congresso Nacional está atento a essa demanda e tende a apresentar textos alternativos, propostas alternativas que serão incorporadas a essa proposta de reformulação do nosso sistema de punição, da legislação penal e processual penal, e que nós tenhamos, né, como consequência, uma reversão desse quadro de hoje, que é a polícia enxugar gelo, prender o criminoso,
logo depois prendê-lo novamente porque ele conseguiu alguma forma para sair da cadeia. Doutor Arthur, o senhor falava então sobre esses números importantes, essa parceria internacional que a Polícia Civil de São Paulo tem com instituições de grandes fornecedoras de tecnologia para tentar identificar esses ataques aí pela internet. De fato, nós perdemos a conexão, mas é uma parceria com o Homeland Security que nós temos, junto ao Ministério da Justiça, também ao Núcleo de Observação Digital. Eles têm parcerias, eles têm o contato com as Big Datas, né, com as empresas de tecnologia. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. E essas empresas são obrigadas a reportar qualquer palavra, algumas palavras-chave, como terrorismo, como ataque a escolas, como crianças. E nós tivemos aí, exemplificando, nós tivemos há pouco tempo atrás uma menina de 15 anos que estava no quarto, dentro desses grupos chamados panelas, ela já era sequestrada virtualmente, estava num desafio, e nosso núcleo ligou para a mãe dela e disse, entre no quarto da sua filha, que ela está podendo fazer uma besteira nesse momento. Não, minha filha está dormindo. No momento que a mãe entrou, a filha já estava com o lençol no pescoço, com um banco embaixo das pernas e próxima a se matar. Então, como essa, nós evitamos mais 47 mortes de crianças e adolescentes. Então, esse grupo vem trabalhando muito bem, esse grupo vem tendo uma aceitação excelente. Nós estamos ampliando esse núcleo de observação digital para que a gente possa cada vez mais poder proteger essas crianças e adolescentes. E fica a nossa dica aos pais, cuidem dos filhos, observem as redes digitais dos filhos, né? Obviamente com toda a privacidade, mas observem com quem eles estão se relacionando, que isso de fato vem acontecendo, é uma realidade, mas nós estamos muito atentos para que isso não ocorra. Doutor Arthur Jean. De preferência... Pois não, Cláudio, para completar aí. Não, só de preferência essa questão aí da vigilância que os pais devem manter sobre as atividades dos filhos, né, nas redes sociais. Para começo de conversa, criança de 8, 10, 12 anos com celular é o fim da picada, né? Eles ficam expostas, essas crianças, a tudo que há de ruim, de bom e também, mas sobretudo de ruim. Né? Entregar um celular a uma criança por 1 hora, por exemplo, ou permitir que ela use o celular por 1 hora, é como deixá-la por 1 hora, por exemplo, numa estação de metrô, daquelas bem movimentadas, né? Minha filha, fica aí que eu volto já, daqui a 1 hora. Naquela hora, a criança fica exposta a tudo, inclusive a pessoas más, né? A bandidos, a criminosos. É a mesma coisa de expor a criança ao celular, né? De alguma maneira, eu acho que precisamos, né, doutor, de uma legislação que vede isso, né? Que faça com que os pais tenham essa noção de que é preciso impedir o acesso para crianças de tenra idade ao celular. Exatamente, nós temos que trabalhar, por isso nós já nos adiantamos com esse núcleo de observação digital, que estamos em discussão e troca de informações com outros estados para que a gente tenha isso, caráter nacional, porque de fato vem funcionando, mas também necessitamos de uma legislação específica de regulamentação do uso de celular, né? Nós temos agora a proibição de uso de celular nas escolas, é muito discutido, mas nós temos que ter de fato um controle para crianças, né? As crianças, como você mesmo falou, criança de 7, 8, 9 anos, é uma janela aberta para o mundo, e esse mundo não é tão bom como as crianças pensam. Então pessoas do mal vêm, cooptam essas crianças para que cometam tipos de crimes, e elas são sequestradas virtualmente, estupradas virtualmente, mutiladas virtualmente. Isso de fato, os vídeos são aterrorizantes. É uma situação muito complicada, até para nós, que já temos aí mais de 30 anos de polícia. Ver um vídeo desse é muito complicado. Então, por isso, nós estamos combatendo com toda a nossa força, ampliando esse núcleo. Isso é uma prioridade do nosso governo, do governador Tarcísio, do secretário Derrite, para que a gente combata esse tipo de crime, como estamos combatendo todos os outros. Mas essa é mais uma frente importante para a gente trabalhar. Doutor Arthur, obrigado pela entrevista. Muito importante aí os pontos colocados aqui, ampliando o nosso debate sobre segurança pública. Até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Cláudio. Parabéns à Rede Bandeirantes por esse aniversário e uma ótima Páscoa a todos. Obrigado. Muito obrigado. São 8h49.